Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Que imensa alegria poder se envolver nos braços sublimes de Jesus e dizer: Mestre, nos guia. Como fizera outrora, nos cure, como curou no passado, no presente e também no futuro. Saudações, meus nobres e queridos irmãos. Como vocês estão? Todos bem? Para todos nós, uma noite excelente, de muita luz, de muita paz. Já vi que tem gente aqui precisando de abraço, então tá tudo legal, todo mundo vai se abraçar, todo mundo vai se envolver de uma forma muito bacana. E a gente segue o nosso caminho, que é de busca, de elevação, de aprendizado. Aqui hoje está o Robson para me auxiliar, né? Boa noite, meu querido Robson. Boa noite, família Portal Paz. Boa noite, Jordelei. Boa noite à turma do chat, né? Especial para quem está precisando de abraço. E eu gostei. Como que nós estamos com a mensagem do nosso querido Emmanuel, meu querido Robson? A mensagem está aqui, já tinha separado. Deixa eu pegar o tablet. O número 39 tem o título Variações do Repouso, do livro de respostas de Chico Xavier, né? Trechos do Espírito Emmanuel. E ele diz o seguinte sobre repouso. O repouso para refazimento das próprias forças é remédio salutar. O descanso desnecessário é convite à tentação. A ociosidade é um agente da sombra, conduzindo a criatura para os endereços do tédio e da perturbação. A inércia constante é a descida para a exaustão, com bilhete para o comboio da enfermidade em direção à morte. Acho que dispensa qualquer comentário. Eu acho que Emmanuel nessa foi muito direta, né? De dizer que assim que você acabou de descansar, começou a pensar bobagem, pode pôr a mão para trabalhar porque acabou o descanso. É, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Robson, se nesse momento tivesse um espírito na tua frente, você o vendo, tendo a possibilidade de fazer uma pergunta, o que você perguntaria? Eu acredito que esse tipo de pergunta, né, que a gente tem vontade de fazer espontânea, sempre é a pergunta do momento. E essa pergunta, ela sempre muda, né? Talvez a pergunta desse momento é, já que saiu o assunto do descanso, será que eu estou fazendo atividades suficientes ou será que tem hora que eu estou me entregando ao descanso em débito? Eu fiz essa pergunta para ti, para a gente projetar para todo mundo. É como se eu estivesse fazendo essa pergunta a todos que estão aqui. Se manifestasse um espírito na sua frente agora, e tendo a possibilidade de uma pergunta, qual a pergunta que nós faríamos? E eu iria dizer: é possível um abraço nesse momento? Né? E porque eu acho que
Todas as respostas, a gente até consegue elas, mas o sentimento de união, o sentimento de conexão com o todo, eu acho que na convivência se daria, né? E nós estamos caminhando firmemente para isso. Eu estou aqui dando uma enroladinha, eu sei disso, tá? É para que só vocês possam entender, está uma caravana espiritual de espíritos aqui dentro da sala. E pela primeira vez eu consegui dizer para o Equenaz, eu estou pronto para trabalhar. E aí, quem que vai trabalhar? Pela primeira vez. E tem muitos espíritos querendo se comunicar, assim, tem uma programação para muitos espíritos se comunicar. E isso é muito bonito, sabe? Porque nós estamos realmente fazendo um trabalho centrado no respeito e no amor. Hoje à tarde nós gravávamos, Robson, Tiago e eu, e eu vou contar uma partezinha, assim, já que com todos aqui, de um relato que alguns dias atrás o Tiago vivenciou, e ele disse, Jorge, deixa eu te contar porque é interessante um dia esse relato vir à tona. Nós somos pessoas que acreditamos em Deus, que acreditamos na espiritualidade, que acreditamos que os mentores nos cuidam. Nós acreditamos que podemos fluidificar a água, então a gente deixa a água perto da gente. A gente acredita que Jordelei, que Robson tem uma oração forte, porque estão sempre fazendo uma oração. A gente acredita num monte de coisas. Mas acreditar não é viver. Eu acredito que exista luz no final do túnel. Mas enquanto eu não passar o túnel, eu não verei a luz que tem lá. Com o Tiago aconteceu da seguinte forma. Tá rolando uma virose no Brasil aqui, e inclusive os pais dele também pegaram a virose estando em outro país, então pode ser que seja um pouquinho mais ampla a virose. E a filha mais velha do Tiago, que tem 2 anos e meio, ela estava vomitando muito, 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 muito. E nós gravamos há um tempo atrás, aqui no Portal Paz, uma mensagem com o Equenaz, Robson e Tiago. E o Tiago, no final, pediu ao Equenaz que ele fizesse, se nós quisermos nos reequilibrar em algum momento, como nós poderemos, o senhor sugere alguma coisa? E o Equenaz gravou um pedacinho de uma mensagem para nós escutarmos como reequilíbrio. Não foi ao ar ainda, tá? Não, a gente não postou essa mensagem. Mas entre nós, os trabalhadores do portal, nós temos o recorte e temos a disponibilidade de escutar o recortezinho ali só do áudio do Equenaz, reenergizando. Então o Tiago conta que ele foi muito animado para fazer, né, acreditando que realmente teria resultado. Então ele fez a energização e aí logo em seguida eles tentaram dar Vonal para Catarina para ela parar de vomitar. E não adiantou, ela continuou vomitando. Ele diz, eu fiquei muito frustrado com aquilo. Mas aí a Catarina olhou para uma garrafinha que ele sempre carrega, né? E pediu para tomar aquela água. Diz que ela tomou quase meio litro de água, assim. E aquela água estava energizada, que é a água que o Tiago sempre energiza durante as lives, durante a mentalização. Durante a mentalização era aquela garrafa que estava do lado dele. E como ele sempre direciona o pensamento para ela, ali ficou a energia.
A menina tomou 500 ml de água e nunca mais vomitou. Passou o processo da virose. E então isso é colocar em prática. E nesse ponto que a gente vê a reflexão muito importante de Jesus puxando a orelha dos apóstolos, quando dizia para termos a fé do tamanho de um grão de mostarda. E, bem, é isso. Amado e bondoso Criador, com amor, neste instante me coloco a serviço da caridade, a serviço do bem maior. Com humildade, Senhor, colocamos todas as nossas faculdades mediúnicas a serviço daquele irmão que esteja necessitando e precisando da Tua presença. Trazei a nós, neste momento, a luz da sabedoria que ultrapassa os limites das barreiras físicas, das limitações emocionais e corporais. Permita que a Tua presença possa ser vivida, que a Tua presença possa ser sentida, em cura, em ação, em gestos. Senhor, neste momento, salve aqueles que aqui chegaram em primeiro. Salve aqueles que aqui estão. Salve aqueles que aqui virão. Pensam aos mais velhos, pensam aos mais novos. Bênção a todos os seres que neste momento aqui estão. Eu venho com uma tarefa de promover a limpeza dos vossos lares. Eu venho com a tarefa de, nesse instante em que aqui movimento as energias físicas e espirituais, organizar e limpar a vossa sede espiritual, vosso corpo físico e o teu lar, que necessita muito da atenção luminosa das forças maiores do amor e da luz. Venho com a tarefa de limpar através das energias da natureza tudo aquilo que não diz respeito aos processos curativos e elevados. Venho com a tarefa de servir, pois sirvo ao Criador e ao Cordeiro. Venho com a tarefa de orientar e de amar, porque vocês são o caminho transformador do planeta, do mundo e do estado em que vivemos. Podemos, enquanto espíritos, muito fazer, mas a tarefa que compete aos espíritos em provação são de extrema importância ao crescimento de tudo que envolve esta cadeia evolutiva.
Pode parecer que a vida de um ser que se encontra lá, abandonado, debaixo de um viaduto, é inexpressiva. Mas engana-se, pois aquele ser que lá está, ele possui uma função nesta cadeia evolutiva chamada transição planetária. Poderia, sim, ter feito escolhas diferentes, mas não somos nós os capacitados a julgar. Porém, diante das escolhas realizadas, ali ele pode e deve exercer o seu papel transformador no universo. Pois se engana você, se engana qualquer um, ao pensar que no exílio pequeno da tua existência, você é maior ou menor. Não existe maior ou menor. Existe apenas o existir, o viver. De uma forma muito rápida, clara e objetiva, é como estar nu ou estar vestido. Não há outra opção. Nós, quando recebemos as vestes que nos possibilitarão os resgates, nós adornamos, enquanto pais, com aquilo que possuímos, às vezes com o mínimo, outras vezes com o exagero do supérfluo. Mas isso também não interfere em nada no processo da elevação espiritual. Pois rico ou pobre, preto ou branco, é uma coisa só, aos olhos do Criador. E estamos, temporariamente, em um estado ou em outro estado. Na estrada da existência, circundamos as inúmeras formas de vida. Por vezes nascemos entre os peles vermelhas, outras tantas pela roupagem pura, da qual muitas vezes, equivocados, acreditavam ser a pele branca. E inúmeras vezes trafegamos pela origem da nossa estrutura, a cor preta. A nossa origem encontra-se, sim, em continente africano. As inúmeras transmigrações de etnias foram moldando isso que conhecemos hoje de etnias. Mas somos e pertencemos a uma única raça, raça humana. Dito isso, não precisamos ficar debatendo aquilo que ocorre na carne, pois isso já estamos cansados de fazer e de discutir. O que cabe a nós nesse momento é olharmos de forma mais atenta a maneira que o orgulho, que a vaidade interfere na minha existência e na minha vida. Então eu me torno presidente de uma associação, pai de santo, mãe de santo, pastor, padre, e eu deixo de fazer aquilo que antes eu fazia, pois acredito não ser mais digno daquele trabalho, cabe a outros fazer. Então começamos a ver o processo da arrogância
da vaidade e do orgulho manifestado pelo poder. Se perante Deus somos todos os mesmos, da criança ao velho, o conhecimento não interfere em nada na nossa posição de espíritos, na nossa real posição, espíritos. Lavar a louça, limpar o chão, varrer o piso, organizar as cadeiras, estender a mão, auxiliar aquele que está abaixo de ti, assim como se auxilia aquele que está acima, e por vezes por interesse, por medo, mas eu não estou entrando nesta questão, neste momento. É a função de todo o espírito. Quantas vezes aqui, enquanto falamos, escutamos, lemos, mentor, qual a minha missão de vida? Como se a missão de vida fosse descer em terra, subir nas tamancas e ser o transformador do universo. A nossa missão, senhores, senhoras, irmãos, irmãs, é ser honroso com o Cristo. É ser honroso com o teu semelhante. É ser honroso para com tudo aquilo que você recebe e que você conquista. É amar, é respeitar, é tolerar e é ensinar acima de tudo. Temos nós aqui Jesus como caminho, verdade e vida. Podemos olhar o seu trajeto e ver que ele exerceu apenas uma única tarefa enquanto possuidor de matéria densa. Professor. Ele ensinou com amor como cuidar-se, como limpar-se, como se lavar, como se banhar e como amar o Deus de infinito amor e bondade. Então o temos como caminho, verdade e vida, mas na hora de ensinar, somos os primeiros a dizer: eu não tenho paciência. Eu não tenho dom, vocação para isso. Faça assim. Aí você vai lá, faz e não explica como fez. Somos polidos para esconder os defeitos. Somos polidos para esconder a maldade que ainda domina os nossos pensamentos. Somos polidos por dizer que tive uma crise de pânico ou de pavor para justificar o descontrole absoluto do espírito. Não estou menosprezando os problemas de saúde. Estou dizendo apenas da grande maioria que se esconde atrás de diagnósticos para não realizar a sua tarefa. A nossa ação é muito simples. É cuidar de vocês. E cuidamos. Usamos. Não há problema algum em descermos nos charcos, resgatar aqueles que se arrependem. Isto é belo. Mas, ao mesmo tempo, somos invocados e chamados para proteger e estar sempre juntos. Então, na hora da oração, somos anjos.
nas horas dos afazeres, é que o cordeiro começa a perder a pele e o lobo se manifesta. Precisamos, todos, abandonar o nosso estado primitivo, aonde a ignorância tenta nos dominar. E é esta ignorância que nos torna alvo, presa fácil para espíritos mesquinhos atacarem, dominarem. São estas fraquezas humanas que nós ainda, vida após vida, preservamos e nos defendemos pelo argumento da idade ou da incapacidade, que nos faz presas fáceis de espíritos ardilosos que dominam a arte das trevas, enganando, enfeitiçando com palavras e com doçuras. Ter esta aparência da qual me apresento não é agradável. Mas nós ainda precisamos ter que ver o feio para temer, para frear, para não abusar. Porque se estivéssemos livres por completo, não sei aonde e que condição estaríamos. O trabalho de guardiões é belo. E eu tenho orgulho de ter sido escolhido para ser um. Raramente falo, mas quando falo, não deixo nada nas entrelinhas. Com nós, sempre será papo reto. Você pede, nós ajudamos. Mas para ajudar, precisa fazer. E o que você tem feito para sair do estado do qual tanto tem solicitado a nós para sair? O que você tem feito? Pense. Se você tem feito mais ou reclamado mais. Se você tem feito mais ou chorado mais. E chorar não me refiro a banhar o rosto com lágrimas, não. A ficar murmurando lamúrias. Estamos aqui com uma tarefa. E essa tarefa é necessária e urgente. É a tarefa da transformação das nossas vidas. Esta existência a nós confiada, ela é dada para a transformação de tudo o que já fizemos. Sempre fizemos meia boca, de qualquer jeito. Agora não podemos mais. Agora precisamos cumprir as nossas tarefas. E as nossas tarefas dizem respeito a única e exclusivamente a nós mesmos, a ser um ser melhor. Parar de divagar e agir. É no instante em que você se irrita, é que você precisa lembrar de Jesus. E não no momento que você está feliz, sorridente e diz um Jesus te abençoe. É nos momentos de maior fúria, aonde o instinto animal e selvagem seu está aflorando, é que você precisa usar
os conhecimentos da fé na sua vida para dominar, para vencer, para amansar o monstro que ainda habita o nosso ser. A tarefa é dura, é árdua. Mas vocês todos estão preparados. Todos estão preparados. Cabe a nós movimentar, mexer e transformar. Porque o mundo, para os nossos filhos e para os nossos netos, dependem da ação deste momento e não de amanhã. Deste momento, de hoje. Estamos aqui para viver o hoje. Enquanto perdemos tempo com o que está fora daqui, deixamos de fazer o que tem que ser feito hoje. Hoje, ações, atitudes, transformações. Amanhã, transformados, converse com quem você quiser. Hoje, não perca mais tempo. Joelho em terra, enxada na mão e trabalhar, produzir os frutos do amor e da luz. Laroyeixo. Saudações, amados e bondosos filhos de Deus. Como estão? Temos tempo ainda para perguntas, meu querido filho Robson? Boa noite, mentor. Agora são 19h43. Acredito que temos tempo para algumas perguntas. Posso passar? Pode sim, meu filho. Tem duas perguntas que estão correlacionadas, então eu vou fazer as duas juntas. A Luciana Antunes Afonso disse: o que fazer quando temos contato direto com o obsediado ateu e que te ataca constantemente? Devedora já sei que sou, está insuportável. E a Maria do Prado fez praticamente a mesma pergunta. O que fazer quando o obsediado é o nosso filho e mora debaixo do mesmo teto? Veja, meus queridos e amados irmãos, aproveitando a orientação trazida a nós por este querido irmão espiritual, que trabalha diretamente dos trabalhos da desobsessão, do acolhimento, do socorro, do resgate. Precisamos entender que, muitas vezes, enquanto pais, nos tornamos responsáveis pelos nossos filhos. Mas nos tornamos responsáveis pelas ações aqui, que dizem ao cotidiano físico, orientá-lo, esclarecê-lo, educá-lo. Mas nos compromissos espirituais, a estes, nós não nos tornamos possuidores do poder de alterar. Nos casos da obsessão, junto daqueles que amamos e que estão próximos, precisamos compreender que o desenvolvimento espiritual de cada ser não se dá de um para com todos, mas se dá individualmente. Então cabe àquele que tem visto a obsessão agindo espiritualizar-se, melhorar, para que ele não passe mais por isso.
No instante em que este ser começa a sua transformação de evangelização, de evangelho, de preces, de orações, e neste movimento todo mentaliza, sinaliza com amor, com respeito àquele que se encontra adoecido pelas causas espirituais, começará as transformações. E então chegará um momento em que este não se afetará mais. E aquele que é afetado olhará e pensará: como que pode minha mãe, meu pai, meu irmão ter avançado tanto e eu aqui parado? Preciso seguir o mesmo caminho. Então, naquele momento, você se torna o exemplo. A melhor forma de transformar ao nosso redor, amados filhos, é pelo exemplo. Nunca pela agressão, pelo poder ou pela voz elevada. Só pelo exemplo. Obrigado, mentor, por essa explicação. O Marcos Henrique Rabelo fez a seguinte pergunta: qual a função do romance e da atração na evolução do espírito? Entendo a atração sexual, não é? Sim. No planeta que vivemos, meu querido filho, ele possui regras e leis. A lei da procriação, ela se dá exatamente pela lei da atração. É necessário a atração de sentimentos para despertar não só a procriação, a gerar novos corpos. Não. A atração tem por outro propósito também unificar e ampliar o sentimento verdadeiro do amor e do respeito. Veja, no caso de muitos irmãos que assumem o relacionamento com seres, com irmãos do mesmo gênero sexual. A atração promove neles o sentimento de respeito, de amor, de reciprocidade, de carinho, de zelo. E estes gestos processam inúmeros avanços espirituais nestes espíritos. Pois eles precisam, nesse instante, viver a discriminação, tão forte quanto os negros sofrem até hoje, aonde são perseguidos, aonde são assassinados, aonde são impedidos de trabalhar. Mas esses são os problemas sociais. A pergunta se relacionava à lei da atração. Então, neste planeta, é necessário ainda este convívio através dos sentimentos, das atrações físicas, das atrações sexuais, dos desejos, das vontades, para que se crie este sentimento de zelo, de proteção e de cuidados. Porque a lei da procriação pela procriação, nós já entendemos no reino animal como funciona. Ali é apenas a lei da sobrevivência, de perpetuar uma espécie. Então nós vemos que leões, que os felinos, eles matam os filhotes quando o macho alfa é afastado, para que ele possa ter a continuidade da sua espécie, dos seus DNAs. Já nos seres inteligentes e conscientes, a vida se dá de forma diferente. Através das relações sexuais é que ocorre o processo da criação dos corpos. E então, habitat aos espíritos que reencarnam. Pela união do sentimento, que também une pela atração sexual, cria-se a afabilidade, o amor e o respeito. E isso independe do sexo. Então, a estes que não conseguem, que não podem criar, que não sabem e não estão preparados para amar,
estas leis unem para que muitos espíritos então sejam cuidados pela lei universal do amor. Pois chegará um dia em que não viveremos mais no mundo de provas e expiações. Então, as leis para este novo estado de vida será diferente. Mas mesmo no estado regenerado, a lei da atração, da sexualidade, ela ainda permanecerá. Os instintos virando sentimentos, não é, mentor? Muito obrigado. Exatamente. Veja, meu querido filho, o quanto ainda nós negligenciamos a lei da evolução. Nosso querido pesquisador, irmão e instrutor espiritual Charles Darwin teve uma tarefa impressionante de nos mostrar e nos ensinar o processo da evolução espiritual. Ao espiritismo, às religiões espiritualistas, ao contato com a espiritualidade, a oportunidade de ver a evolução corpórea junto da evolução moral espiritual. Excelente. O Number 5 fez a seguinte pergunta: Mentor, poderia nos contar sobre o que é a mentira, como ela é danosa para nós e como contar mentiras nos afeta espiritualmente? Tudo aquilo que interfere na ação de um irmão para com outro é danoso, meu filho. As mentiras, algumas vezes, elas são contadas a fim de proteger, de orientar, para que a verdade naquele instante não venha destruir. Agora, quando estamos em um processo de amadurecimento e de crescimento espiritual, e nos vem com os olhares mais belos, mais sucintos e mais respeitosos, mas que por trás deste véu de aparências encontra-se a corrosão, o desequilíbrio, a maledicência. Então, precisa criar, eu não chamo de mentira, mas precisa criar um novo personagem, que é muito difícil de ser suportado. Começam as crises das duplas personalidades, onde este ser começa a escolher as formas de agir e de viver. E ele vai sem meandro no meio de tantas informações que chega um momento da existência que ele mesmo já não sabe mais quem ele é. Se o das aparências ou da sua consciência. Então ele fica criando como se fosse uma parede de metal na beira do mar. Pintando. Ele pinta, pois sabe que a tinta ali naquele ambiente evitará a ação corrosiva da maresia no contato com o metal, do salítrico, da água, da oxidação, da umidade, do calor. Porém, ele está com tanta pressa de cuidar que ele não se dá conta que usou a tinta errada ou que muitas vezes não havia tinta alguma no rolo ou no pincel, criando inúmeras brechas aonde a ferrugem tomará conta. E quando ele menos esperar, até por baixo da onde ele havia trabalhado com sinceridade, com respeito, aquele processo corrosivo ali estará. Este, meu querido filho ou filha, se trata
da evolução moral. O ser humano que ainda usa as artimanhas do equívoco para se defender, para se proteger, ele só esconde dele mesmo os estados ainda não evoluídos da moral, tão necessária para os adiantamentos espirituais. A mentira é só uma das vertentes por onde eclode a falta da moral espiritual. Obrigado, mentor. Agora são 19h56. Convido todos a respirar profundamente, a relaxar o corpo físico, a respirar este ar puro, perfumado com a energia da natureza, com a energia do mar, escutando ao fundo o cantar de aves, o barulho das águas batendo nas rochas, das ondas quebrando próximo à areia, da brisa na primavera em uma noite estrelada e bela. E nesse momento, Senhor, rogamos a tua mão amiga, auxiliar a todos neste processo tão importante, realizados aqui nesta noite, aonde, no abalo das estruturas iniciais, promoveu, sim, a queda de muitas energias necessárias à transformação e que neste momento retirada foram. Promova, Senhor, o reequilíbrio e a cura. Apazigue os corações, acalme as emoções e promova a luz por onde passar. Obrigado, Senhor, por atender às nossas preces e por aqui estar neste momento. Que assim seja. Paz e luz. Fiquem com Deus. Deixo um abraço muito grande. Paz e luz. Robson, contigo. Boa noite, pessoal. Por que você ainda escolhe viver corrigindo aquilo que não deu certo, se você pode ter a escolha de fazer dar certo? Por que você vive na sombra dos seus medos, em vez de ser a personificação da tua coragem?